Olá para você, estamos começando o nosso primeiro Lighthouse Talk, uma conversa sobre esse projeto que tem para abençoar muitos homens jovens, né, da nossa igreja, não só da nossa igreja, do nosso país, através de outras igrejas. E hoje estamos aqui com Gerson Rolim, com o pastor Wagner Lúcio e o Henrich, que eu não vou falar o sobrenome dele, que é muito difícil. Como é que fala o teu sobrenome, Henrich? Cherokee. Cherokee. É mais difícil escrever do que falar o sobrenome dele. É verdade. Pensa na impressora. É verdade. Fotocópia. E a gente já vai começar com o Henrich. Henrich, conta pra gente um pouquinho mais desse projeto. O que é o Lighthouse? Como é que surgiu? Né? E qual que é o objetivo desse projeto? Legal. O Lighthouse ele começou através de uma visão e direcionamento que Deus deu para mim e para o pastor Alexandre Budal, né? Onde a gente queria ajudar de alguma forma o universitário, o homem, né? A preparar ele para os desafios que ele vai encontrar ao longo da vida dele, né? Então a gente viu que é uma fase ali que o jovem tá começando o primeiro trabalho, primeiro relacionamento, vai ficar noivo, vai querer casar, vai querer começar a ter a primeira profissão, se formou, né? Então vai ter uma independência maior. Então a gente falou, poxa, ali é a última forma, o último momento que a gente consegue formar um universitário, formar um homem. Então, porque depois ele vai para a vida casada, já está numa profissão, tá um homem pra gente formado, mas com muitos ideais e princípios errados. E às vezes ele constrói isso da maneira errada. Então a nossa ideia e princípio era construir a base da Bíblia, a base do que Deus direciona, e ele entender que existem pilares e coisas que ele deve consagrar ao Senhor e coisas que ele não deve fugir. Por isso a gente encontrou 4 pilares, né, que são hombridade, né? Então ele precisa entender qual o papel dele como homem nesse mundo tão bombardeado, a figura do homem, onde a identidade do homem se perdeu. Hoje não existe mais o orgulho da identidade de homem e entender que Deus nos fez homem. E a gente tem que ter orgulho disso. Há muitos, como o Gerson comentou no nosso culto, hoje em dia tem gente que pede desculpa por ser homem, né? Onde é um orgulho, né? Mas também é uma honra que Deus nos colocou para ser sacerdotes. Temos nosso dever, né? Entender que ele precisa ser um homem forte, resiliente, entender que ele precisa ter uma postura como homem, né? Então a gente viu que é uma área muito importante de trabalhar. A gente viu também sobre relacionamentos, onde muitas vezes ele teve uma vida com vários relacionamentos, mas à luz do mundo, né? Então ele nunca viu que é um relacionamento à base da Bíblia. Ou às vezes ele está solteiro, está querendo se preparar, né, para o relacionamento dele, né? Ou às vezes ele está namorando, então ele não entende o que é um namoro, às vezes, da forma ou da maneira correta. Ou às vezes ele está noivo no meio desse caminho, ou ele quer se noivar. E o Lighthouse vai ajudar ele também nessa fase, ele entender que ele precisa se preparar para o casamento dele. Entende que ele precisa consagrar, né, o namoro, ter um namoro em santidade, né, mas também entender, poxa, eu preciso preparar as etapas, eu preciso me preparar, entender qual é o papel que eu vou desempenhar para a minha futura esposa, né? O que eu vou ser perante a minha família? Então é um pilar muito importante que ele vai ter nos próximos anos da vida dele. E também a gente viu espiritualidade. Existem muitos jovens, né, que separa a igreja da vida pessoal. Ele precisa entender que primeira coisa da vida dele, ele foi chamado por Deus. Então a primeira vocação dele não é o trabalho, não é fazer faculdade, não é treinar, não é ser atleta, não é ser um militar, ser um grande engenheiro, um grande médico. O primeiro dever dele é ser filho de Deus e levar o evangelho, né? Ele precisa ser luz do mundo, né? Então ele precisa entender que ele pode ser sim bivocacionado. Ele tem que primeiro o trabalho dele é para o reino, fazer tudo para o reino, e depois ele honrar o Senhor por meio do trabalho, né? Então, na espiritualidade, ele vai entender sobre santidade, sobre disciplinas espirituais e ele vai ter um direcionamento para a vida dele, espiritual dele também, né? Focado na vida espiritual dele. Ele vai entender que ele precisa se preparar para ele ser um herói, né? Entrar como fosse o hall da fama dos heróis da geração dele, né? Uhum. E também a gente tem vida profissional, que é uma área que a gente entende que é muito importante. É muito importante. Ele precisa entender que para ele ser um homem, né, entender o papel dele como homem sacerdote, ele precisa trabalhar. Mas também para ele conseguir honrar a Deus, honrar a igreja, honrar o chamado dele, ele precisa trabalhar também. Paulo trabalhou e foi, né, fazia tendas.
mas ele também precisa entender que ele precisa se aperfeiçoar e honrar o Senhor na profissão que ele tem. Entender que lá também é um ministério, né? Seja ele honrando, trabalhando para ter generosidade, ou ele também honrando, né, através do trabalho dele, o trabalho levando como ministério, né? O trabalho, a profissão, aonde ele estiver lá, ele pode abrir um campo. Lá também é obra missionária. Então, são 4 pilares. O cara está preparado para a vida profissional dele, preparado como homem, preparado para o relacionamento e preparado na vida dele como espiritualidade. Então, depois desses 4 pilares, a gente quer se formar 40 homens por ano, ou mais, aumentando isso, se Deus quiser. Mas esse é o direcionamento que Deus deu para a gente, né, para a gente trabalhar. E tem sido muito bom. Todos os relatos que a gente tem ouvido, testemunhos de tanto dos mentores, que estão trabalhando e sendo trabalhados, e quanto dos mentoreados, que estão recebendo, e até dos conselheiros, que têm nos ensinado tanto, né? Então, a gente tem 3 gerações. Dos conselheiros, que nem a gente define, homens que já chegaram lá. Mas a gente também tem os mentores, que estão no meio do caminho. São referências naquela área, mas estão no meio do percurso. E tem os mentoreados, que estão aprendendo. E a gente tem 3 gerações trabalhando. E esse é o Lighthouse. Uau. Muito bom, muito bom. Então, parece que o objetivo é a gente formar o homem de forma integral nessas 4 áreas. E para isso a gente tem os conselheiros. E hoje a gente tem 2 dos conselheiros aqui. Então, eu queria que você, Pastor Wagner, se apresentasse para a gente aí. Prazer estar somando com esse projeto, convidado pelo Henrich, pelo pastor Budal. E eu sou Wagner, sobrenome Lúcio, né? Todo mundo, Wagner Lúcio, é nome conjugado, não, meu sobrenome é Lúcio. Então eu sou pastor, sou membro da Primeira Igreja Batista de Curitiba, aqui da nossa casa, né, da nossa igreja. E também tenho um ministério há 7 anos chamado Lugar Só Teu. E a gente tem ido a várias igrejas de várias cidades, denominações, ministrar a palavra de Deus, edificar líderes. Hoje temos trabalhado muito com líderes e pastores. Deus tem colocado diante de nós para um tempo de fortalecimento diante daquilo que o Henrich falou. É uma visão que começou, de repente, ali enquanto jovens, até adolescentes, e a sobrecarga da vida e as demandas dentro do ministério, elas vão sobrecarregando a vida daquela pessoa, daquele líder, daquele pastor. O ministério como o nosso tem servido de ir a esses lugares para reavivar esse chamado, tudo aquilo que começou, não é, de uma forma que eu chamo a essência, não é, que não pode ser perdida, ser comprometida. Então, essa é uma das funções, né, que o Senhor tem colocado na minha vida, no reino dele. Amém. Bem, glória a Deus. E o segundo conselheiro, Gerson, fala um pouco mais sobre você, sobre a sua área também, Gerson. Bem, eu sou o Gerson Rolim, eu sou aqui na igreja integrante do Ministério da Rede Família, agora recém também eleito para ser o vice-líder do ministério, né, junto com o pastor Marcílio, que é o nosso líder. Eu sou obreiro ali e também estou à frente do Ministério de Homens da igreja, que é o Legacy, né? Então, o Ministério de Homens da igreja, é bem claro que se diga, da Primeira Igreja Batista, não é os legendários. O Ministério de Homens da Primeira Igreja Batista é o Legacy. Opa! Tá? Então, há uma diferença grande disso, né? Grande. Os legendários é bênção, eu sou legendário também, Wagner também é legendário, né? Então, é bênção para nós, porque é uma transformação na vida do homem, isso é maravilhoso, né? A subida à montanha sempre é transformadora, mas o Ministério de Homens da igreja é o Legacy. E é que eu estou à frente ali, já tem 2 anos e pouco, né? Crescendo bastante e investindo muito nesta área na qual aqui estou como conselheiro sênior, né, que é da hombridade. Então lá nós temos tido muitas experiências nesse sentido, porque todos os temas das nossas reuniões, eles são especificamente voltados, preparados para a necessidade do homem. Tanto que a gente chama de encontro legacy, não é um culto de homens. Então ele é conduzido ali era no restaurante, né? Agora passamos já para o centro de formação, tivemos o primeiro agora essa semana no centro de formação. Então é uma roda, né, de mesa, que ali o pessoal, depois de uma mensagem específica de um tema ali voltado para a necessidade do homem, a gente passa a conversar
né, olho no olho, um conversando com o outro naquela mesa, abrindo o coração, abrindo a necessidade ali, dizendo que é dos seus temores, dos seus medos, das suas falhas, até porque a palavra de Deus diz que nós devemos confessar o pecado uns aos outros para que sejamos sarados, e é isso que a gente procura fazer lá. Incrível. Procura a cura do homem por intermédio desta conversa. Essa mesa ela é fixa, ela não troca toda segunda-feira. Então, existe um líder de mesa, como se fosse uma célula, né? Ele acompanha os seus liderados ali. Recebemos homens todo o tempo, né? Novos, de outras igrejas que não têm ministério de homens, participam conosco também. E Deus tem dado um crescimento muito grande. Nós começamos no início de 22 com 15 homens, e as nossas reuniões regulares têm sido em torno de 300. Né? Toda segunda-feira você vê 300 homens lá e já estamos com um problema bom. Mudamos para um lugar novo e já não tem mais lugar, já não tem mais espaço. E só crescendo, só crescendo. Por quê? Porque nós estamos buscando despertar a hombridade do homem de Deus. Amém. A hombridade segundo a palavra, segundo os valores bíblicos. E isso parece assim, a gente falando parece uma coisa nova, né? Mas não é. Não é porque está previsto na palavra de Deus. Deus concebeu o homem desde o princípio para ser assim. Ele instituiu o homem como líder no seu lar, como aquele que assume a liderança, seja na posição em que está, tem os valores cristãos para ele anunciar dentro da sua própria casa, sacerdote na sua casa, estar à frente também, não ser corrompido por aquilo que está ao redor, ou seja, ele tem uma estrutura, uma resiliência face a tudo isso que o mundo prega. Então, o que se perdeu ao longo do caminho, nós estamos buscando restituir na figura desses homens. E aí, quando o Henry chamou para fazer parte do projeto dentro dessa área de hombridade, eu falei, tudo a ver. Tudo a ver. Né? Já estamos mudando, né? Até, eu não digo nem que estamos mudando a faixa etária, porque nós temos 4 mesas, das 40 que nós temos lá, 4 mesas são de solteiros, ou seja, os jovens estão lá conosco também. Eu sei que às vezes é difícil, né, para alguns jovens, né, o Henry mesmo estuda de noite, tá gazeando aula, né? Tá faltando aula, eu tô pegando o pé dele aqui, ó, vou mandar o nome dele lá, entendeu? Muitos deles estudam à noite, tá certo, não tem problema, mas aqueles que têm possibilidade estão lá conosco, estão sendo abençoados, né, estão sendo visitados por Deus, estão aprendendo com outros homens também, porque é muito bom para estes nossos jovens, Wagner. Veja bem que interessante, quando a gente foi constituir as mesas, então vamos fazer a mesa tal de solteiros. Aí um perguntou assim, mas é obrigado ir para a mesa ali? Não, obrigado não. Porque eu queria ficar na mesa dos casados, porque é bom ouvir tanto as presepadas que o cara fez, quanto os bons exemplos também. Sim. Né? Porque ali entre os jovens a gente vai discutir entre nós, tal, não sei o quê, mas a gente não tem muita baliza. Mas quando você está junto de um casado que às vezes está no segundo casamento e vai dizer, eu pisei na bola, eu fiz isso de errado, eu fiz tal coisa, isso foi ruim para mim, né? Você vai aprender com aquilo ali para, na sua vida futura, não cometer o mesmo erro. Né? Da mesma forma, aqueles que tiveram boas escolhas, fizeram boas escolhas ao longo da sua vida, né? Vida profissional, vida espiritual, também vão passar esses ensinamentos para esse jovem que está lá. Então tem sido um ambiente muito agradável, muito próspero, muito assim informal e gostoso, porque o homem se sente à vontade, cria um ambiente de confiança para ele abrir o coração, às vezes coisas que ele não fala nem para sua esposa em casa, na mesa ali ele fala. Ali ele fala. E a gente tem um compromisso de confidencialidade também, nada sai dali. É como se fosse ali um CR, né, que tem aqui na igreja. É uma discussão bastante peculiar, mas que tem tido muitos frutos. Tem sido explorado com os nossos homens lá no Legacy. Nós também podemos replicar com as mesmas... o mesmo valor, o mesmo impacto na vida desses nossos jovens que participam do Lighthouse. Né? Então, essa tem sido o meu sonho, né? O meu desejo de poder trazer de lá e aplicar para os nossos jovens que participam do Lighthouse também. Tremendo. Muito bom. Tremendo. Acho que a gente tem visto uma coisa que queria ver a opinião de você sobre isso. Mas eu tenho sentido que o homem tem sido minado hoje em dia. Verdade. De diversas formas, né? Mas isso tem sido latente nessa geração que está chegando, a nossa geração, né? Sim. E de que forma que vocês enxergam isso, né? De que formas o homem tem sido minado e o que a gente pode fazer com a palavra de Deus para a gente se posicionar como homem? Eu posso pegar um gancho
do Gerson foi uma coisa interessante que ele foi falando, e só me veio uma palavra, Gerson. Desde o princípio, Deus chamou o homem para ser referência e influência. É isso aí. Você, na verdade, em toda a tua fala, dentro do parâmetro bíblico, teológico, né? Deus chamou o homem para ser isso. Referência e influência. Isso né? mesmo. A gente recebe, a gente determina coisas, né? Na verdade, Deus nos chamou, biblicamente, também para exercermos um ministério na terra como reis e sacerdotes. Né? Sacerdotes. Então, assim, a gente não pode fugir desse chamado. Né? Eu acredito que muito a ver hoje, a gente está nessa mesa aqui, né? Nesse bate-papo, porque hombridade e espiritualidade se complementam muito. Totalmente. Né? Quando você fala de hombridade cristã, pronto, exatamente, já uniu as duas coisas. Exatamente, já uniu as duas coisas. Então, assim, se Deus está, desde o princípio, chamando homens para serem referência e influência, o que eu posso falar do campo da espiritualidade? Na verdade, o Espírito de Deus, segundo Romanos 8, ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E isso significa identidade. Eu entendo nesse projeto, né, o Lighthouse, nós estamos imprimindo identidade e resgatando identidade. Isso mesmo. E principalmente e valorizando a identidade daqueles que têm a consciência, mas que às vezes se sentem temerosos em afirmá-la. Perfeito. Diante do bombardeio que ele recebe que ele dia recebe. Após dia, né? Cotidiano. Exatamente. Então eu fico imaginando um filho entendendo que é filho. Não, Deus se enganou. Eu não nasci filho, eu nasci filha. Não. Eu estou falando da figura do homem, né? Porque Deus também chamou filhas, né? Isso. E também não vão dizer, não, é que eu quero ser filho. Não. Né? Deus chamou filhos e filhas. Isso. E ele não vai abrir mão disso. Então, falando agora com relação aos homens, né? Como você disse, que têm sido tremendamente bombardeados, quando a gente pensa na questão da sedução, né, de mulheres que antes seduziam os homens, né, de Deus, e isso não mudou, para transarem e viverem todo algo fora daquilo que Deus sonha para a vida deles, hoje nós temos também uma confusão diante do outro sexo, do sexo masculino, porque isso também tem confundido, Gerson, né? Homens assim que às vezes estão confusos, né, na questão da identidade sexual também. Isso mesmo. Então eles não experimentam erroneamente só mulheres, eles às vezes experimentam com outros homens. Então, ele acaba gerando na alma dele uma confusão tremenda. Né? E que é porta para o engano do adversário. Exatamente. É porta para toda a obra do adversário entra por aí. Quando há confusão, quando há alguma coisa que não está clara, onde há trevas, não está a luz. Exatamente. Então há nebulosidade, alguma coisa não está claro. As coisas de Deus são muito bem definidas. Né? Sim, sim, não, não. Essa é a palavra de Deus. Quando há confusão, quando há dúvida, Deus não está naquilo. Exato. Não, né? E aí você compromete corpo, que você está comprometendo o teu corpo, né? Nisso que eu estava falando agora. Você compromete a tua alma, que vai ficar arrebentada, você vai ficar desnorteado. E o Espírito não é mais o Espírito Santo que vai estar falando para você. Você é filho amado de Deus. Você é um homem que eu escolhi. Então você compromete corpo, alma e espírito. E, na verdade, essa visão, né, ministerial individual que o Gerson trabalha diariamente, que eu trabalho diariamente, que nós, como Lighthouse, estamos buscando fazer é diminuir essa pressão, levando o cara para uma consciência de quem ele é em Deus. Concorda, Gerson? Exatamente. Eu vejo assim que nós temos o papel de colocar luz, né? Nós buscamos colocar luz nessa situação toda, para que o jovem que se sente bombardeado, ou às vezes confundido, ou às vezes na dúvida, será que é isso mesmo? Será que não é? Quando você coloca luz, tudo vem às claras. Aleluia, quando você coloca a palavra de Deus ali para falar, olha, é isso que a palavra de Deus diz. Né? O homem foi criado, macho e fêmea, Deus assim os criou. Né? E disse, olha, crescer e multiplicar, é homem e mulher. Quando você coloca a palavra de Deus, acabou, não tem mais dúvida.
Né? Não existe uma temeridade, não. A verdade é absoluta. E se pronto, você ficar confuso, finalizou. Gerson, e você concorda, se você ficar confuso, é porque você nunca entendeu a paternidade de Deus com a tua vida. É isso mesmo. Meu Exatamente. Deus. Eu não sei, eu tô confuso, não sei se eu sou homem mesmo, se eu, né? Pegando até pela questão sexual, então a falta de propósito. O cara não sabe o que vai fazer da vida. Como é que um pai vai deixar um filho sem destino? Exatamente. Ele vai se esforçar para mostrar alguma coisa, né? Existe uma mentira, eu acho que o diabo tem contado e as pessoas têm acreditado que a sua atração sexual define a sua identidade, quem você é. Mas isso não é verdade, porque mesmo um heterossexual ele é definido pela sua heterossexualidade? Não, acho que não. Então, a nossa identidade em Cristo é de filho. E a gente tem deixado isso para trás, né? É isso mesmo. E eu vejo assim, a questão do quão importante é a gente entender que nós vivemos cada vez mais dias trabalhosos, dias difíceis, em que a obra de engano do adversário vai aumentando cada vez mais. Por isso que Apocalipse diz, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. O mundo está vivendo cada vez mais sujeira. Cada vez mais engano, cada vez mais ideias contrárias à palavra de Deus. E os nossos jovens estão nesse meio. Né? Estão nesse meio, sendo bombardeados, como você falou. Né? Então, como é que nós vamos buscar colocar clareza nisso? É ele entender que ele precisa, sim, né, firmar a sua identidade de filho de Deus. Por mais que o politicamente correto, né, até coloque que você falar que é homem, você não é um masculino mesmo, possa até parecer pejorativo ou pesado, não é. À luz da palavra de Deus, é exatamente isso que ele deve viver. E ele não deve se envergonhar disso jamais. Jamais. Não baixar a cabeça, não pedir desculpa, né? Como a gente falou, pedir desculpa por ser homem. Não, de forma alguma. Foi Deus que te criou assim. Né? Deus lhe criou assim. Então, Deus quer que você assuma essa posição. Perfeito. E aí, voltando para a questão desse bombardeamento e as consequências dele. Quais são as consequências? Quando a gente estuda lá, né? Eu estudei lá no OSPB, Educação Moral e Cívica, né? Eu vago estudando isso aí, vocês nem sabem o que é isso. Não, né? Lá a gente falava assim, a família é a célula máter da sociedade. Nunca mais esqueci isso. A família é a célula máter da sociedade, ou seja, toda uma sociedade, seja ela qual for, em qual cultura for, em qual época for, a família é a célula máter da sociedade. Né? A gente sabe disso. E quem é o pilar da família? É o homem. Então, qual é o projeto do adversário? Ele quer derrubar o pilar. Se ele atacar o pilar, se ele conseguir colocar confusão na mente do homem, se ele conseguir criar um homem ausente dentro de casa, um pai omisso, um pai que não está presente, um pai que é agressivo, é violento, longe dos princípios de Deus, vivendo longe da palavra do Senhor, que não tem amor pelos seus queridos, os seus que estão próximos, que não é provedor, ele cumpriu a sua missão, porque tudo o resto vai estar desestruturado. É um casamento que se desfaz, é uma esposa que está infeliz, é os filhos que são influenciados negativamente porque não tem referência de pai, não tem uma referência, até mesmo essa identidade com o pai reflete numa identidade também com o Pai Celestial. Quando ele não vê não tem uma boa relação com o pai terreno, isso acarreta também não ter bons olhos para o pai espiritual. Quantos homens que estão sendo tratados no resgate da sua identidade, no resgate do seu perdão com o pai, que às vezes foi agressivo, tantas coisas que causou de dano à família, a ele próprio, ele precisa primeiro pedir perdão, quebrar essa barreira que existia com o pai terreno, para depois começar a buscar ter uma profundidade maior com o Pai Celestial. É verdade. Né? Então vejam, olha só quanta coisa o adversário consegue atingir se ele atingir o homem, que é o pilar dessa célula máter da sociedade. Sim. É um homem que em casa não aparece, na igreja é só ele esquenta banco, as mulheres que assumem os ministérios, que estão à frente de tudo, na sociedade ele é corrupto, né? Ele tem o caráter maleável, o caráter que é adequado àquilo que for mais propício para o momento, né? Então a corrupção pega fácil, enrola, e aí você vê, o mundo que nós estamos vivendo é isso aí. Né? Que nem uma coisa que a gente vê bastante é a transferência de papéis. Né? A gente vê uma transferência muito forte de papéis. De o homem passando o papel de chefe da casa, do lar, para a mulher. Né? Não é nem passando, é deixando que ela assuma, porque ele não se posiciona.
Então a gente vê isso geracional. Onde a gente vê um dos principais coisas que acontecem na nossa geração são famílias que não formam homens, não formam os filhos e passam esse papel para a sociedade. Passam para a escola, passam para os professores. Terceirizando. Professores falar, né? Então a gente vê em homens, muitos casos, o Gerson vai saber, né, que no exército a gente vê muitas famílias chegando falando assim... Não, eu quero que meu filho sirva. Mas vai ver, o menino não faz nada, não trabalha, não estuda, né? Não cuida da saúde dele. E querem que o exército arrume, né? Conserte o cara. Então a gente, reformatório. Então a gente vê isso hoje em dia até nas igrejas. Não, meu filho, vou levar ele na igreja. Leva na igreja, leva lá no Ministério Infantil, que lá as professoras vão ensinar ele. E, Gerson, mas se bem que tem uns caras da nossa geração que precisavam dessa geração, agora precisava daquela palmatória, né, cara? Ajoelhar no milho? Era só dar umas, cara, entendeu? Aí, cara, eu achei muito interessante na tua pregação da questão, assim, que Deus nos chama a masculinidade, né? A sermos másculos, cara. Isso. E eu conversei com os meus filhos sobre isso, né? Tem um filho de 9 e um de 12, né? E falando, cara, ser homem não é mimimi e tal, não é ser machão e sair brigando. Exatamente. Mas é uma postura, né? E foi muito legal. Você estava falando aí, Gerson, e antes de vir aqui para nossa gravação, encontrei com um amigo, ele veio fazer uma doação aqui na igreja, né? Então, salientando, isso aqui vai estar gravado, a nossa igreja está violentamente envolvida, brutalmente envolvida com as doações para o Rio Grande do Sul, né? A gente está aqui batendo esse papo, mas a gente também está agindo, né? Com a cabeça lá também. Inclusive, está indo para lá, né? Exatamente. Para lá agora, né, semana que vem. Semana que vem para lá. Isso aí. Nós estamos orando, né? E fazendo a nossa parte também. Porque isso é ser homem. Se responsabilizar também. Você está numa sociedade, né, onde você pensa, eu vou trazer o bem-estar só para mim e para minha família. Cara, você está falhando, entendeu? Eu sou o melhor marido que existe, sou o melhor pai que existe. Mas depois, quando os teus filhos precisarem se envolver na sociedade, qual é o exemplo que eles vão ter? Isso eles mesmo. vão cuidar só do umbigo deles, cara. Isso porque mesmo. eles nunca viram você fazer nada por ninguém, entendeu? Bom, voltando. Encontrei um camarada, advogado, dentro do carro, veio trazer a doação dele. Fazia muitos anos que não via. E aí, cara, como é que você tá? Poxa, tudo bem? Quanto tempo? O cara tava dentro do carro. Eu perguntei, e a família? Não existe mais família. Uau, como assim? Quanto tempo? 8 meses. Minha família, minha esposa se divorciou de mim, me pegou tal e... pegou os meus filhos e foi embora para Santa Catarina. Um casamento talvez com 15 anos ou mais, né? Um advogado bem-sucedido. O que está faltando? O que aconteceu nesse contexto, né? A falha foi da mulher, a falha foi dele. Ok, não, mas nós não podemos ver modelos falindo e imaginar que vocês, jovens dessa geração, vocês não vão ter referências. Eu quero assumir, Gerson, aqui. Eu tenho 20 anos de casado. Eu quero falar para eles dois. Um é casado, o outro vai casar. E temos mais um jovem aqui que já estamos profetizando, vai casar também. Vai casar bem, né? E temos mais gente aqui no cenário. Temos a amada do nosso amado aqui que está gravando a gente. Mas é o seguinte, a gente poder bater no pé e dizer, nós somos homens de valor. Isso mesmo. Somos homens de valor nessa geração. E eles vão poder se lembrar de mim. Isso se mesmo. lembrar de você. Isso mesmo. Eu achei muito interessante. Eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá, gosto de ouvir muitas mensagens dele, e ele estava pregando para os pastores da igreja dele. E ele falou assim: olha, nós não temos que ter vergonha. Você que tem uma caminhada espiritual, você está na presença do Senhor, você está buscando ao Senhor aqui, você está se dedicando à caminhada com Deus, acompanhar outras pessoas. Não temos que ter vergonha de dizer para os outros, sigam meu exemplo. Perfeito, ouvi isso de você quando você estava pregando, por isso que eu estou falando aqui. Não temos que ter vergonha. Não temos. isso mesmo, Paulo falou para Timóteo, olha, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então, a gente fica com medo daquilo, né? Por que Paulo pode falar e nós não podemos? Uau, Só Paulo. Não. Sim, mas é o mesmo Paulo que pecava, que tinha espinho na carne. E a exatamente. gente fala, uau, como é que o cara fala isso? Quem que nessa geração vai falar? Aí pega aquela tua fala. Quem que vai entrar no hall da fama, não? No hall da fé. No hall da fé. Da fama espiritual. Da fama espiritual. Exatamente. Né? Poxa, cara, eu desejo que a minha família, vamos pegar, né? Tem uma fama espiritual. Poxa, Isso. aquela família é uma família de Deus. Isso mesmo. Pô, a família do Gerson, uma família que deixou um legado, que continua esse legado. E não só por ele ser um militar,
mas por ele ter sido um exemplo como marido e como pai também, né? E aí vai por diante. E aí você recebe uma mensagem, como eu recebi hoje aqui, eu quero até dar uma lidinha aqui para vocês, uma mensagem de um irmão que anda comigo, né? A gente está sempre junto. Fala, parceiro, boa tarde. Quero expressar mais uma vez o quanto me sinto honrado em estar andando ao seu lado. Sua dedicação constrangedora ao serviço do Senhor contamina e faz sempre querer dar um passo adiante. Sua companhia tem sido mais que uma grata satisfação, um presente do Senhor na minha vida. AU. É legendário, né? Tremendo. Mas isso aqui, cara, isso aqui é bênção de Deus, né? E a palavra-chave, uma das palavras-chave aí, companhia. Companhia. Cara, tu vai querendo andar sozinho, cara, nessa geração. Cara, nós somos poucos, mas nós somos fortes, entendeu? A repercussão dos valentes de Davi, nós tínhamos ali os valentes de Davi, um grupo que saiu da caverna de Adulão, um cara que revolucionou. Não existem aí espartanos ou outros que tenham sido mais do que esses valentes. Mais do que esses valentes, cara. E caras que entraram ali endividados, duvidados. Amargurados de espírito, né? Então, desgostosos, fora da lei, tudo. Exatamente. E Davi fez o que fez com eles. Fez o que fez com eles, né? Então eu fico pensando que eles, Gerson, podem se sentir poucos, mas na verdade vocês são poderosos. Então é interessante, mais uma vez citando Romanos capítulo 8, eu acho tremendo isso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que habita em você. Meu Deus, cara. E aí? Vai derrotar que gigante? Todos. Né? A única coisa que tem que se cuidar é o quê? Santidade. Isso. Por isso que o Espírito é santo e ele habita em nós. E ele nos torna santos. A partir do momento que a gente se gaba de algo espiritualmente, ou dentro do núcleo da família, ou dentro do campo do ministério, a gente começou o processo de falência. Satanás pode levar 1 mês para destruir a tua vida, mas ele pode esperar para te envergonhar publicamente depois de 10 anos. Então, se entra orgulho, vai acontecer o mesmo processo, né, que ele viveu também, porque ele tem experiência com orgulho, ele tem experiência com vaidade. Sabe bem o que é isso. Sabe bem o que é isso, né? Então é um alerta, porque na verdade, quando o Espírito que está sobre nós não é um espírito de temor nem de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, cara. Então falei para meus filhos, um estava fazendo manha e o outro querendo impor do jeito dele. Eu falei, é o seguinte, aqui são os dois áudios. Aqui é um, aqui é outro. Você, cara, você tá nesse aqui, você tá aqui. O que Deus nos chama? A ser equilibrados. Em tudo que eu estou ministrando aos meus filhos, eu não estou falando só da minha vida. Eu estou falando do que Jesus faria e do que Jesus fazia. Sim. Acho que isso aqui é só uma palhinha do que a gente tem na mentoria desses 40 que entram pro Lighthouse, né? E que bom a gente poder aprender de vocês e acho que fica da gente o nosso muito obrigado porque vocês estão dispondo da vida de vocês como conselheiros, né? Para mentorear mentores e esses mentores mentorearem os mentoreandos. Então, é muito especial a gente ver isso. Me lembra muito Timóteo, como você falou, Paulo e Timóteo, né? Isso aí. E a gente tem o privilégio de poder caminhar com pessoas que nem vocês. Obrigado. Amém. Tamo junto. Benção. Benção. Bora. Uhul.